O caso. De quem que é o caso? Da Juliana, né? Eu vou abrir o microfone e falar dele. Você me mandou o textinho aqui também. Daqui a pouco eu olho lá, mas pode começar falando. Então, eu constelei, foi um dos casos que eu fiz do estágio daquele curso da água, né? Então, você fez um curso de constelação na água, não foi? Constelação com bonecos na água. E gostou? Foi bem legal. Bem legal. Eu gosto, é que eu já tinha feito na água e eu gosto bastante. Eu me sinto mais segura na água. Você podia explicar como é que é isso? Né? Não consigo imaginar. Ela vai mostrar aqui para a gente. Vamos aproveitar essa supervisão aqui para ver. Assim, nós vamos aprender com você, Ju, hoje. Na água é um pouco diferente, porque não tem passado e futuro, nem direita e esquerda. Você coloca o boneco na água e o campo, ele vai para onde ele tem que ir. É incrível. Aí você fala, foi o vento. Aí ele vai contra o vento. É assim, incrível. Tá. Se vocês quiserem, eu faço estágio, atendo todas vocês com a constelação na água. É muito legal. E assim, na constelação na água... Eu quero. Eu sinto mais. Então, a minha intuição vem... Por quê? O que eu tive de dificuldade, Rodrigo, com os bonecos na mesa? Eu sou muito mental, muito. Eu faço barras de axis direto para poder ver se quebra. Não está quebrando. E na constelação, antes eu faço uma meditação, né, me conecto e tal. E aí ele flui e parece que, assim, conforme os bonequinhos vão andando, a intuição vai vindo, aí a gente vai falando as falas, eles vão mudando de lugar sozinhos. A gente vai fazendo as falas de cura, eles vão se ajeitando. É incrível. Bacana. E para poder fazer essa constelação, eu imagino que você tem que passar pelo mesmo caminho na primeira fase da constelação, que é pegar a queixa, até para você saber que elementos que você vai usar. Então, não, é tudo igual. Então, assim, a gente pede a queixa e a gente tem que saber para que lado que a gente vai. Então, nesse caso dessa pessoa, ela é psicóloga, já há 35 anos, e vai super bem, tem o consultório dela, só que ela gosta de escrever, e ela escreve muitos livros desde pequenininha, desde os 6 anos. E ela não consegue terminar nenhum livro, e nem publicar nenhum livro. E aí ela queria entender por quê. Então, a gente abriu o campo dela. Então, passa primeiro, deixa eu pegar aqui vou abrir aqui com vocês, a gente vê o que você escreveu. Então, é esse caso aqui, né? Isso. Então, essa é a fichinha que eu faço. Legal. Então, ela tem 59 anos, tem um filho de 24, separada, sustenta a família, quer dizer o quê? Ela tem o dinheiro dela suficiente para sustentar a família dela. Mas quem é a família dela? A família dela hoje é ela e o filho e os pais que moram com ela. Tá. Isso aqui tá certo, pessoal? Isso aqui tá saudável? Não, né? A família dela é ela e só, né? O filho já está seguindo para montar a família dele atual, mas pode ser que ele esteja ali ainda. Por isso que eu gosto dessa pergunta, né? Quem é sua família? Eu, meu pai, minha mãe. Essa aqui é sua família de origem. Então, é bem importante vocês sempre terem esses dois conceitos, família de origem e família atual, para estar passando isso para a cliente. Vamos ver um pouco como é que a constelação na água ela vai surgindo, mas tem aqui intervenção que a gente precisa fazer, né? Quando a gente vê que aquilo está fora de ordem. Lembra? A gente sempre precisa trabalhar junto com as leis. Que lei que aqui quebrou? Ordem.
Que é a hierarquia, A né? hierarquia. Quem é que cuida de quem? Eu Primeira ganho o ordem. suficiente para cuidar da minha mãe. Aqui já quebrou a lei onde tem os grandes e tem os pequenos, né? Esses pais deveriam ser independentes e ela devia estar bem longe deles. Não é assim? É. Faz sentido, Juliana? Isso aqui, quando você já vê essa queixa, você já sabe que vai ter que falar disso e que você vai precisar apontar uma hora ou outra. Eu não costumo apontar agora. Eu deixo isso para a hora que montar a constelação, fazer o apontamento em relação a isso. Aqui eu estou pegando, mora com os pais, que legal, né? Morar com os pais, tudo bem, não tem problema. Estou aqui pegando os dados. A hora que montar, vai vir um aperto, eu não vou dar spoiler para ela, não. Posso até dar uma cutucadinha, uma coisa assim, né, aqui. Mas sabe o que é interessante? Eu não sei, eu não perguntei se os pais moram com ela porque já estão mais idosos, né, que é o caso, e eles precisam de ajuda, e aí, como ela mora só com o filho, resolveu morar junto, ou se ela que sustenta todo mundo. Eu não perguntei isso. Mas, assim, não tem justificativa para nós. Não tem conversa aqui que passe isso. Mesmo que ela fale, porque está assim. Pode ser, né, que ela tem 59, eles já estão ali com uma idade bem mais avançada, mas precisa olhar isso aqui direito. Eu estou cuidando, né? E não dava para, por exemplo, colocar um cuidador, porque se ela coloca energia aqui de cuidar deles, vai faltar aqui para as outras áreas. Então, para a gente, isso aqui não passa. Pode ser que o aperto seja um pouquinho menos, mas aqui não justifica o filho ir morar com os pais. Embora a gente vai perguntar desde quantos anos, o que aconteceu, porque aí para a gente faz mais sentido aquele raciocínio dela. É que você pode, eu entendo, faz sentido. Não dava muito para ser diferente, né? Mas tem os outros casos onde isso vai ser diferente, porque você vê que teve um emaranhamento fazendo ela voltar. Então, vamos entender o caso. Até a própria separação, muitas vezes, é para o filho voltar para a família de origem e cuidar. Esse aqui é o que mais tem casos de separação. Ele sai do lugar dela para voltar para o passado para cuidar dos pais. Saiu do lugar dela, abriu espaço, entrou uma outra pessoa. Isso aqui é bem comum, onde você coloca mais energia no passado. Lembram? Família de origem significa o quê? Passado. Se você tirar a energia da sua família atual para pôr no passado, vai faltar aqui no presente. Isso aqui vai dar problemas de relacionamento com filhos. Lembra do teste do barquinho? É aqui que vai entrando esses testes, é aqui que a gente vai apertando. Eu parei aqui só para focar, porque como é que a gente vai falar isso na constelação na água, né? A hora que aqueles elementos ali se movimentarem. Vamos ver como é que a Juliana fez para apontar isso aqui. Você ia falar, Sônia? Você abriu o microfone, pode falar. Muitas vezes, Rodrigo, eu já peguei isso também, a pessoa fala, mas eu me sinto culpada, porque se eu não cuidar, porque a história da vida tem de cuidar dos pais. E aí, eu faço o aperto, porque eu faço esse aperto, até às vezes eu me acho até dura, porque eu falo, gente, tudo bem, eu entendo tudo isso, mas a pessoa tem muito de trabalhar esse sentimento de culpa, porque a sociedade, a forma como nós fomos criados, a sociedade exige isso. E aí eu estava vendo, na hora de trabalhar isso, Rodrigo, a gente tem de eliminar não, mas trabalhar esse sentimento de culpa, certo? Sim. Essa é a minha pergunta também. Esse aqui é até aquele vídeo lá que eu fiz, que eu acho que ele é bem interessante. Ele é bem rápido, mas mostra um pouco como é que funciona isso. Então, você vai ter culpa sempre que você não está fazendo aquilo que foi determinado no sistema. Então, se foi determinado que você veio para cuidar dos seus pais, se você faz isso, você vai ter inocência e você vai ter desprazer. Por quê? A nossa alma,
ela quer ir para o mundo, ela quer ir para o caminho dela, ela não está aqui para cuidar dos pais e ficar presa na família de origem, né? Ela tem o temperamento, ela tem as vocações, ela quer seguir. Então, se você está seguindo esse caminho que foi planejado, eu estou inocente. Eu sou criança e estou fazendo aquilo que foi colocado para eu fazer. E vou ter também desprazer, como eu coloquei para vocês. Ah, falta alguma coisa, não estou bem, não estou feliz. Se você vai para um outro caminho, se afastando da família de origem, se afastando daquilo que foi determinado, você vai ter culpa. Só que você também vai ter prazer. Quem não lida com culpa? Criança. Criança não sabe lidar com culpa. Ela é sempre inocente e ela precisa se fazer de vítima, ela precisa achar justificativa, contar histórias. Então, quem lida com culpa? O adulto. E se ele se afasta e segue para a vida dele, ele vai ter prazer. Então, você mostra que a pessoa tem essa opção, até fundamentando com as coisas que ela sente. Ó, você aqui, você não tem culpa. Você está fazendo aquilo que foi determinado. Tanto que sua mãe teve você para quê? Aí você junta isso, mostrando que ela é uma filha parental. E você fala que ela vai ter desprazer, que ela não tem realização na vida, que não é bom. Mas se ela for, ela tem culpa. Só que é uma culpa que ela vai precisar lidar com ela. Só que ela está dentro da natureza. Aí você vai mostrar a natureza também, onde dentro da natureza, né, você vai ver que todos os animais chegam no momento que eles precisam seguir para a vida deles. E assim foi feito várias gerações para ela poder estar aqui. Porque se inverte esse fluxo de energia, ela inverteu o fluxo de amor. Inclusive, essa é uma das aulas que a gente vai colocar que vocês precisam passar quando vocês estão com 4 encontros com o cliente, que é os níveis de amor usando os bonequinhos e mostrando, né? Primeiro nível de amor, qual é? Você e sua mãe, você põe o bonequinho do lado. E se você inverte esse fluxo de amor, isso aqui vai dar problemas. Então, ela precisa lidar com culpa para ir para o prazer. Ninguém consegue ter prazer se não for lidando com a culpa, mas só o adulto faz isso. Então, o que faz o adulto, né? Querida mãe, eu preciso seguir para a minha vida. A minha função não é cuidar de você. Não é assim? Você é adulta, você cuida de você. Eu preciso fazer assim como você fez. Você se afastou da sua família de origem para poder ter a sua família. Eu também preciso fazer isso. Senão a nossa família vai morrer, né? E eu vou lidar com isso. Eu vou olhar para você adulta. Você adulta é capaz. E segue. Fez sentido para vocês? Rodrigo. Deixa eu só perguntar uma coisa. E se a pessoa não tem condição financeira para colocar uma pessoa para cuidar dos pais, essas coisas, como é que faz? Ela vai ter que acolher esses pais na casa dela, porque não tem condição financeira. E como ela pode fazer que seja de uma forma mais saudável? Então, você vê que isso aí foi uma... Posso só complementar a da Cláudia? Além de ser a parte financeira, e se, por exemplo, a mãe ou o pai tem Alzheimer, ou então tem um AVC e estão acamados? Porque eu sei que já é um problema, se veio essa doença, porque é um problema do sistema, já estava afetado anteriormente, né? Por isso que chegou até agora. Como continuar? Enfim. Então, nesse caso que a Sônia está falando, será que é de filho, ou será que precisa de um enfermeiro, será que precisa de um médico, ou será que precisa estar dentro de uma clínica? O Fernando, ele gosta de dar um exemplo assim, que ninguém tem culpa de mandar um filho de 1 ano, de 2 anos para a creche, de deixar ele sozinho de uma fase onde precisaria estar mais próximo dos pais. E se tem um preconceito muito grande de se colocar os pais dentro da clínica, onde tem uma equipe médica, onde, claro que dentro de uma clínica, onde tenha recursos para ele. Ah, não, coitado do meu pai, que vai passar por isso, né? Dependendo da clínica, isso aqui pode ser algo bom para eles, né? Porque acamados dentro de casa, né, precisando
ser trocado, precisando de cuidados médicos, aquilo tudo, e os filhos fazendo isso, deixando a sua família de origem, sua família atual, seu trabalho. Então, o que ele está precisando? Será que é de filho ou será que é, né, de uma outra equipe? Mas eu entendo que também pode ser que não tenha recursos, como a gente está falando. E esses recursos deveriam ter sido vistos, né? Se você está no mundo adulto, você se programa para você poder chegar dentro de uma idade onde você não precisa dos filhos, não é assim? Só que não foi fazendo uma programação, aquilo foi seguindo. E hoje está dentro dessa situação. Tem, né, precisa ajudar do lugar de filho. E desse lugar de filho é possível, sim, fazer muitas coisas nesse caso, né? Dá para entender, mas sempre do lugar de filho. Então, sair do lugar de filho é começar a dar ordens, é fazer uma série de coisas ali, é fazer o que precisa ser feito, né? Utilizando o bom senso e sabendo desse lugar. Agora não tem muito o que fazer, né? Quando acontece isso, Rodrigo, eu vou te fazer a pergunta, quando entra isso na constelação, por um exemplo, pai, eu reconheço isso e vou fazer um pouco diferente, eu reconheço que esse é o padrão da nossa família, e eu agradeço esse padrão, mas hoje eu faço diferente, eu não sou melhor nem pior, mas eu vou fazer eu vou fazer diferente. Isso ajuda na hora da gente trabalhar, Rodrigo? Se for fazer um pouco diferente, sim, né? Se a gente falar isso para ele, que ele vai fazer diferente, que é para ele ter uma condição de entender que o pai tem um padrão, e hoje ele reconhece o pai, reconhece o padrão, só que hoje ele escolhe um caminho diferente. Por que a gente fala um pouco diferente? Porque a gente vê muitas pessoas se emaranhando fazendo o oposto. Uhum. Ainda presa naquele trauma, onde não recebeu, então eu vou dar tudo. Onde eu recebi tudo, então aqui eu não ponho nada. Então, não é o caminho de fazer totalmente o oposto. Isso aqui parte de um sentimento negativo que tem em relação aos pais, um julgamento. Então, a gente faz um pouco diferente. Por que também não faz igual? Porque aí não tem evolução. Cada geração precisa ir evoluindo. Só que não é o oposto. Então, a minha mãe foi traída, então agora eu vou trair todos os meus maridos, vou fazer isso. Então aqui, né, eu gosto de dar esse exemplo. Eu fui uma criança que fui desnutrida, que faltou uma série de coisas em relação à alimentação e muitas outras, então meu filho vai ter de tudo, lá não falta nada, come o que quiser. Então aqui era desnutrida, aqui virou um obeso mórbido. E muito olhando para a criança dela, daquilo que faltou. Então a pessoa dá para o filho, só que ela está olhando a criança dela no filho. Isso aqui é bem comum. Então, queridos pais, eu faço um pouco diferente. Então essa frase ela entra nesse sentido, quando você vê que está assim. Não precisa falar tanto de padrão, mas se você quiser, né? Não, eu estou falando de padrão. Eu falei padrão para explicar para você, mas... Pode falar assim, eu vejo, né, o padrão que a nossa família vem seguindo, eu vou fazer um pouco diferente. Né? Por quê? Porque precisa evoluir para uma coisa melhor. Mas só a frase um pouco diferente já é adequada para isso. Acho que eu respondi, né? Ou eu falei da frase e não respondi ali da essência que você perguntou. Não, para mim respondeu. Vamos seguir, senão a gente para aqui na primeira frase, né? E a constelação não anda. Só mostrando que aqui a gente já vê que não está saudável, e a gente guarda porque vai precisar apontar. E ainda mais psicóloga, né? Trazendo isso daqui, né? Vai ser interessante mostrar. Financeiramente bem, sustenta a família. Legal. Então, guardem isso. Família de origem e família atual. Quem é sua família? Quem é sua família atual? Eu gosto de perguntar. Aí ela falaria quem aqui, hein, Juliana, se eu perguntasse. Quem é sua família atual? Eu falaria, eu acho que o filho e os pais. E quem ela excluiria daqui? Ela excluiria o ex-marido. E eu acho que ela nunca considerou também. Ela tá falando. E ele pertence à família? Pertence porque é o pai do filho dela, né? Sim.
pertence à família. Família atual dela, ele precisa estar. Então, ela colocaria alguns elementos da família de origem e excluiria outros aqui da atual. Então, essa pergunta é interessante. Ela nem considerou o ex, tanto que a gente nem colocou ele na constelação. A família dela é só dela. Tá, mas você fala uma coisa aqui que não dá para passar, né? Que é assim, repete o que você falou, que ela nem considera o ex-marido como marido, como família. Mas você falou que ela não colocou, né? Ela não colocou assim. Eu não coloquei também porque do jeito que ela falou, eu nem senti ele no campo. Então, e é a gente que escolhe que elementos vão ser, e a gente precisa colocar justamente quem é os excluídos. Eu nem prestei atenção nisso. É justamente esse trabalho que a gente precisa fazer. E mesmo que a queixa seja profissional, a gente monta, e se ali não está bem trabalhado, a gente vai olhar para aquela situação em relação ao relacionamento, até porque eu quero saber também daqui quanto tempo que ela separou, se ela teve novos relacionamentos. Você acha que ela vai ter novos relacionamentos? Não. Vocês já sabem. Por quê? Porque ela já tem aqui que cuidar dos pais. Então, não vai ter espaço, não vai ter energia. Ô, Rodrigo, se ela não tivesse filho, ela fosse separada sem filhos, também segue nessa mesma linha? Teria que colocar o cara, teria que olhar para isso e tal? Depende um pouco da queixa, você vai perguntar como terminou, se você sentir que dentro desse término foi feita uma boa separação, você deixa. Se você sentir que tem uma emoção negativa e que depois daquilo não abriu mais campo para outros relacionamentos, você coloca. Então, você vai sentindo se é necessário ou não. Você pode até pôr, se não tiver muita energia, você põe ali de fora, tira ele. Só que quando tem filhos, isso aqui ele ganha uma dimensão maior. É diferente de um relacionamento onde você ficou casada, separou, não tem filhos, ele tem uma importância? Claro que tem. Ele vai sempre ser o primeiro marido, o segundo. Só se tem filhos, ele já ganhou mais uma função. Então, além de marido, ele é pai. E isso aqui ganha agora, né, mais uma função no sistema. E aí é legal da gente ver, até para a gente sentir como é que está esse filho. Não, é um filho de 24 anos, é um homem. Então, como é que está o referencial masculino? Teve função paterna? Não teve? Esse menino já está trabalhando? Não estuda nem trabalha, só fuma maconha. Então... Mas sabe o que é interessante, Rodrigo? Ela falou, ele já tá super bem, eu acho que é engenheiro, se não me engano, super bem. Então, e aí eu fui sentindo, nessa constelação, por exemplo, por ser o profissional e do jeito que ela começou a falar, realmente o lado familiar da parte do pai, né, do ex-marido, não tinha importância. Eu fiz uma outra logo 2 dias depois, e aí a queixa dela era relacionamento e tal. E aí eu fui colocando o primeiro marido dela, o segundo marido dela. E ela falou, mas por que tem que pôr no campo? Eu falei, porque é uma ordem de chegada. Porque eu senti que realmente eles eram necessários naquela constelação. Nessa daí, o jeito que ela contou foi puxando para uma outra linhagem. Não sei se caberia colocar ele e depois ele não ia ter função e ia ficar lá no canto. É isso? Não, aqui não quer dizer que é uma regra, mas assim, separada. Faz quanto tempo que separou? Desde sempre. Eu acho que ela só teve filho. Desde sempre, né? Preciso saber aqui quando. Será que foi com 1 ano? Então vamos supor que foi com 1 ano. Eu já sei que ela não queria montar uma família. Ela queria o quê? É a pessoa que fala assim, eu tenho desejo de ter filhos. Outra coisa eu quero ter a minha família. Se eu tenho desejo de ter... Ela comentou, ela não tinha desejo de ter filhos. E teve para quê? Eu acho que porque o ex dela queria, foi isso que ela comentou, o ex-marido queria. Aí ela termina o relacionamento e fica com o filho, então precisa
Precisa ver bem essa história. Por isso você precisa pegar um pouquinho mais de dados de quando foi que aconteceu a separação, para quê, quem que quis essa separação, se teve dor, não teve. A gente dá uma passada aqui. E o filho, como é que se sentiu? Por quê? Quanto mais novo é esse filho, mais ele vai ser impactado por isso. Uma separação com Ana é uma coisa, com 24 anos é outra dos pais. Não é? Com 7 é uma coisa, com 14 é outra. Quanto mais novo, mais precisa dos pais. E já sei que ele vai ter os seus emaranhamentos e que ela vai ter que ter feito a função paterna. Será que ela sabe que é isso? Eu vou saber quando ela posicionar. Por isso que na água, não sei como é que vai ser, porque eu preciso desse primeiro posicionamento. Onde fica você e o seu filho? Onde vocês veem que ia ficar esse filho? Não sei aqui. Mas provavelmente aonde? No lugar de quem? Do marido. Do marido, não é importante essa informação? Será que na água vai me trazer isso? Ou ela já vai escapar e a coisa vai e eu não vou pegar isso que está acontecendo, mostrando para ela que aqui está desequilibrada mais uma lei do equilíbrio de trocas. Esse filho entrou na função de marido dela. Não entra marido e também não entra relacionamento para o filho. Então, é isso que a gente precisa ir pegando, né? E que na água, eu acho que pôs na água aquilo já vai espalhar e ela vai escapar disso. Vamos lá, desde 6 anos escreve livro. Ela já começou cedo, hein? Ganhou um prêmio muito pequeno e foi ridicularizada e disseram que era plágio. Vocês veem como é a situação, né? Quantos anos será que faz isso? Ela é psicóloga e ainda tá contando essa história. Não é interessante? Isso aqui deve fazer pelo menos uns 50 anos. E ela ainda está contando essa história. Isso aqui Fazendo a conta certa, 53. Então, 53 anos ela ainda está contando essa mesma história. Não precisa apertar? Então, mas daí vocês vão ver que a história vem da família da mãe. Vamos lá ver essa história aqui da família da mãe. Então, medo de ser julgada pelo seu conhecimento e posição cristã, medo de ser presa e confiscarem os livros, medo de roubarem seus projetos. Aí a história, ela começou a me contar a história do porquê ela tem esse medo. Eu acabei passando aqui da queixa, então vamos voltar. Então a pessoa chegou e falou que não consegue terminar de escrever um livro, é isso? Ela não consegue terminar ela tem vários livros quase prontos. Uns ela não consegue terminar, outros ela termina e não consegue publicar. Tá. Às vezes é interessante, assim, quando a pessoa vem, não consigo. Que outra palavrinha vocês substituem aqui? Não me é permitido. Não quero. Isso daí poderia até servir dentro da sistêmica, a gente olhar para isso. Concordo com a Aline, não quero. Mas é o não quero, né? Ele é mais da psicoterapia. O não permitido pode ser que a gente olhe para o sistema e não está autorizado, mas não quero. E aí você pede para ela substituir. Fala de novo para mim, só que agora coloca eu não quero. Imagina a psicóloga, né, de 30 anos que faz isso com todo mundo, agora estando passando por essa situação, né? Tendo que falar que não quer dar continuidade, que não quer. Mas é isso que acontece, né? Não quero. Isso daí também vai dar uma força para ela, porque eu não consigo. Que lugar que você está? Na criança. Na criança de vítima. Não consigo. E eu não quero. Que lugar? Na vítima também. Você adulta, mas adulta na vítima. Adulto? Não, eu não quero. Eu não quero, se assume a responsabilidade Sou responsável. de não querer. Não quero. Não quero, por exemplo, fazer a supervisão hoje. Não quero.
Tem consequência? Tem, né? Tá marcado, tem uma série de coisas, mas eu não quero, e aí eu assumo essa consequência em relação a isso. Eu não consigo, é uma desculpa, né? Então, é interessante você colocar a pessoa na posição de ativo aqui e ver aquilo que vem. Só pontuei para vocês observarem, né? Sempre esse eu não quero e substituir por eu não consigo. E aí já coloca a pessoa num outro lugar. Mas faz isso no começo da sessão, Rodrigo, ou lá na frente, quando você terminou de deixar ela falar tudo e tal? Aqui eu acho que no começo, aqui de família de origem, né, das coisas assim, ou eu deixo para depois, mas aqui na queixa já é interessante você já dar uma mexida, né? Você não vê assim? Pode ser até não consigo, mas aí não consigo aqui, aí não consigo aqui. Falar, não, já tem dois. Tem alguns clientes que são meio ariscos, né? Então, às vezes, tem que sentir, né? Sim, sim. Porque às vezes eles começam a ter resistência de continuar. Legal. Hoje eu estava até conversando, eu falo aqui de apertar, eu aperto, só que eu vou com um jeitinho, eu vou com um tom de voz, eu vou com uma coisa mais contornando, né? Igual a gente até falou na última supervisão. Como é que o Fernando falaria isso, né, em relação à pessoa? Não lembro bem o que foi, mas era aquela moça, lembrei, que estava cheia de problemas e que não sabia porque que estava indo lá constelar. Né? Tinha sido abusada com 10 anos, né, colada com a mãe com 30 e poucos, né, pai excluído, uma confusão danada e não tenho problema nenhum. E aí a gente estava até falando disso. Eu vou contornando, ele já é mais pegada. Eu gosto disso, mas cada um vai ver o seu estilo de fazer. Vocês vão jantar? Ai, desculpa. Não tem problema. Família aí é isso, e quase que a gente aceita esse convite também, né? Deve estar uma jantinha boa lá. Então, aí ela falou, né? Não consigo dar continuidade e terminar, não consigo publicar, ganhar dinheiro ou viver dos livros. Ia ser legal a gente saber o que tem nesses livros, né? Quanta coisa deve ter. Então, mas daí quando você vê a história inteira, é interessante. E vai mais, você vai ver. Então, vamos lá. Você quer falar um pouco desse caso aqui? Eu já peguei aqui algumas coisas que eram interessantes. Se você quiser agora falar, Jô, do que mais você vê que te chamou a atenção, pode falar. Não, então, aí eu continuei perguntando para ela para a gente entender se eu ia colocar os bonequinhos de agora para frente, né? Assim, a profissão, os livros, ou se eu ia colocar para trás. E aí ela contou que a família dela é portuguesa, que o bisavô dela, não, o tataravô dela era um gênio, cientista, bioquímico, e ele era muito famoso e desenvolveu remédios para cura de várias doenças. E aí o governo português roubou tudo isso. Ele morreu sem conseguir fazer como dele, né? E aí o governo português roubou... As patentes. Isso. Aí o governo português roubou tudo isso dele, e aí ainda expulsou o filho desse tataravô, que é o bisavô dela. Ele foi exilado, teve um monte de complicações, antes de ser exilado, ele foi preso. Então, a família nunca conseguiu a patente desses remédios, dos conhecimentos, porque o governo português roubou esse material. Foi confiscado, né? Tá. Então, aí eu tive a ideia de colocar para trás. Tá. Tem essas histórias, isso aqui pode ter marcado, mas quantas gerações vêm já falando disso e trazendo isso, né? E eu, por exemplo, não acredito tanto nessa coisa do totalmente injustiçado, que aconteceu isso e que a pessoa não tenha responsabilidade nenhuma. Claro que isso, olhando para o sistema, pode estar vindo equilibrando uma outra polaridade.
Então, aqui eu fui injustiçado. Então, se a gente for ver mais algumas gerações ali atrás, talvez a gente veja algum ancestral cometendo uma injustiça. Só estou falando que essas coisas não são do nada, né? A gente está aqui na vida, a gente sabe um pouco como ela funciona. Ah, então roubaram tudo, foi isso, e aí foi preso. Aí você vai lá na essência, né? O que será que tem ali que essa pessoa precisava ter passado por isso? Eu estou colocando isso mais uma coisa agora, né? Porque foi preso injustamente, né? A gente ouve isso e coitado dele, mas né, o que será que aconteceu com essa pessoa para entrar dentro dessa situação? E aí a gente vai no sistema. O que aconteceu aqui nessa geração ou em outra que pode ter reverberado aqui? Só falo isso para a gente não pegar toda essa história que o governo português ele né, cometeu uma injustiça e né, tá, isso aqui é a versão dela, a gente olha, faz sentido, mas a gente não entra nessa emoção pegando essa verdade por completa, porque a gente sabe que não tem culpado inocente. Se teve uma situação assim de injustiça, teve alguma outra coisa lá atrás, ou essa pessoa não é tão, como eu posso falar, santa nesse sentido, né? Faz sentido isso para vocês? Isso aqui é mais uma visão minha que eu tenho de olhar para a vida e para as coisas e saber que né, não é dessa forma que acontece. Mas a pessoa que está contando, ela falou com emoção, né? Do governo português, não é? Do tataravô. Legal. Teve algumas coisas aqui, vamos seguir, ver se faz sentido. Ô, Juliana, deixa eu só perguntar uma coisa, Rodrigo. Ô, Juliana, quando ela conta isso, você sente que é alguma coisa que ela também vem trazendo para justificar ou não? Foi bem assim, você cavocou lá no passado e ela do nada contou? Ou é isso uma história pronta que ela sempre conta, assim? Então, aí eu já não sei. Ela contou essa história até uma parte. Ela falou, eu tinha parado nos pais dela. Eu falei, olha, vamos mais para trás. E aí ela começou a contar e começou a lembrar, e aí chegou nesse tataravô. Mas talvez sim, seja talvez uma, eu não sei. Eu não sei se é uma coisa que ela já Então, essa pergunta foi interessante, né, da Fernanda, para saber se ela já tem tudo isso montado, conectando com o caso dela. Aqui, Fernando, nas constelações que a gente faz, vocês vão ver, nas constelações aí mais tradicionais, com outros profissionais, vocês vão ver eles indo muito lá para o passado. Então, vai lá para o tataravô, vai lá para o bisavô e vai mexer lá. Enquanto a pessoa aqui no presente está cheia de emaranhamento e problemas, com exclusões, filho do lado fazendo função que não é dele, não é? Ela pondo mais energia na família de origem, e aí se esquece disso e vai lá mexer em 3, 4 gerações. Constelação que a gente faz aqui dentro da linha da consciência sistêmica. Olhar aqui para o presente. Pode ser que vá lá para o avô? Pode ser que chegue no bisavô? Pode ser que chegue nos escravos, que precise colocar 7 gerações de mulheres e colocar o elemento do problema para ver que geração que foi, sim. Só que isso aqui é uma exceção. A gente vai trabalhar dentro aqui da família atual, porque ela pode não estar olhando para o objetivo de vida, ter abortos, como tem aqui, 2 abortos antes do filho. E aí a gente esquece e vai lá para o passado. Então, dentro dessa linha, presente. Vocês vão ver outras que vão né, perder de longe o cliente e aquilo que ele está fazendo no momento atual dele. Rodrigo, uma pergunta, mas não tem algum... Porque eu tenho percebido em algumas constelações que eu estou fazendo ou as que eu já fiz, tem algumas constelações que você realmente tem que limpar algumas coisas lá atrás para depois você começar a olhar. Assim, quando eu fiz a dela, eu não senti que ela teria condições de olhar para ela agora, essa coisa da família, futuro, se ela não limpasse lá atrás.
Então, talvez ela tenha que limpar lá atrás primeiro e depois começar, né? Limpa lá atrás, aí vem vindo, chega nela agora para poder limpar para frente. Não tem isso? Para mim pode ser até o contrário. Começar fazendo agora e depois ir para trás, porque como é que eu vou deixar passar 2 abortos antes do filho sem saber que história que foi essa? E aí, não, vamos falar do meu bisavô, tá? Só que eu tenho um aborto com cada homem, onde, né, não está incluído, meu filho está identificado com isso aqui, as coisas dele não andam, aborta. Eu estou cuidando aqui dos meus pais e aí eu vou para lá, você entende? Isso aqui não é importante, ó. Que lei que é essa aqui? Que lei que a gente fala? Pertencimento. Pertencimento. E aí eu tiro ela daqui e vou falar do tataravô que descobriu uma vacina e que o governo português não reconheceu. Você entende? Eu estou saindo, Eu entendi, mas com o tema que ela trouxe, não tem mais a ver? Mas não é tanto ela do... O tema ele vai servir para a gente, só que quando vem isso, a gente não pode deixar passar. Eu posso fazer uma observação? Pode. Deixa eu só colocar um exemplo, Aline, que assim, Pode. porque você vai no médico, e aí você fala assim, eu vim aqui para olhar, por exemplo, essa unha encravada aqui que eu tenho, né? Ela já está há muito tempo comigo, dói pra caramba, eu não sei o que eu faço. Aí ele dá uma olhada assim e fala, mas tem essa pinta aqui, isso aqui está esquisito, isso aqui é um câncer de pele. Né? Tem mais isso aqui que está bem esquisito e que eu acho que vai dar problema. Aí ele não vai mexer, aí ele não vai falar nada, vai deixar aquele problema maior para falar do que ela está mostrando. Entende? Igual a pessoa, eu vim fazer um clareamento aqui nos meus dentes. Aí o dentista pede para ela abrir a boca e ver que tem um canal ali, e que isso aqui vai dar problema. Ele não vai falar e não vai mostrar. Ele precisa, e até a função dele, de fazer isso daí. Você entende? Mesmo que você saia um pouquinho da queixa, não é nem sair, você vai juntando isso, por exemplo, com a queixa. Por que tem a ver com a queixa? Então, já que é para juntar. O que ela está fazendo? Eu não consigo. Ela aborta. Não é isso? Não nasce, não tem energia de vida. Olha aqui, ó. Tem 2 abortos aqui. Você entende? Como é que você consegue ligar a queixa aqui? Você não precisa ir lá no tataravô, ela já está abortando aqui, ó. O que era vida para ela, esses livros aqui são vida para ela. E não nasce. Tem 2 filhos aqui que não nasceu, quero saber por quê. Como é que foi isso? Para nascer esses livros, esses aqui precisam nascer primeiro no coração dela. Entendeu? Faz sentido? Faz sentido. Então, estamos trabalhando na família atual. Não precisou ir para 4 gerações lá atrás para ver que ela está abortando, né? O prazer dela, né? Abortando de nascer esses filhos. Faz e não nasce. Será que isso aqui foi provocado? Ou será que isso aqui foi espontâneo? Rodrigo. É interessante, Rodrigo, eu entendi, fez super sentido isso que você falou, eu acho que isso seria uma resolução. Agora, a forma como a gente fez o dela, também foi uma resolução, também deu uma liberada, também deu alguma coisa que eu acho que ela vai ter que fazer agora essa parte separada, do ex-marido, dos abortos, dos pais morarem com ela, tem muita coisa aí para ela construir. Vamos olhar isso. Deixa só a Aline abrir. Aline, pode abrir e falar. Eu ia falar a mesma coisa, que na hora que eu vi os abortos, o que veio na minha cabeça foi isso, ela aborta relacionamento, ela aborta filho, ela aborta os projetos, tudo vem sendo interrompido. Então, mas foi exatamente o que você colocou, a minha observação ia ser nesse caminho também. Sim. Eu estava passando meio aqui para a gente ir para a constelação, mas, né,
calhou da gente olhar e fazer essa conexão aqui. Mas só que a gente precisa de detalhes, ó. Uhum. Rodrigo, eu tenho percebido nas constelações que eu tenho feito uma coisa muito interessante. Eu já comecei a ver isso também várias vezes em vídeos, outras coisas. A raiz do problema aqui, se eu olhar essa raiz, vou fazer igual o Fernando, tá? Se eu olhar essa raiz dela do profissional, tá na mesma raiz de relacionamento. Se você pegar, ele tá junto. É quando vocês falam do aborto, ela tem uma raiz aí que ela de insegurança, de insatisfação, e que ela está mascarando isso, ela está apresentando uma série de máscaras. Eu não sei, eu não estou vendo o tipo físico dela, eu não estou vendo se ela tem algumas doenças, mas o que ela está me mostrando aí está tudo ligado na mesma raiz. É isso que me passa. E vocês confirmaram isso falando dos abortos, do livro, tá tudo junto. Dá uma olhada, dos relacionamentos, a raiz é a mesma. Olha o que ela fala, ó, 2 linhas de livro. Olha aqui, 2 abortos antes, não é? Eu não consigo publicar. Eu tenho 2 linhas de livro. Eu tenho 2 abortos antes do meu filho. Esse filho está identificado com aborto. Não tem como não estar. As coisas dele não vão. Faz e não nasce. Eu preciso Mas esse colocar... filho de 24 anos é ok. Ele terminou a faculdade, já trabalha. Pelo que ela relatou, não tem problema nenhum. Esse Mora com ele? Mora com ela? Mora. Mora porque ainda não casou. Não, então com 24 anos já devia estar mais longe. Eu tenho... Ela tem um problema de segurar tudo, né? Eu tenho, meu filho está muito bem, tá bom? Então posiciona ele. A gente pode ir para a constelação, Rodrigo? Oi? A gente pode ir para a constelação, porque daqui a pouco eu tenho que sair, eu queria ver essa constelação. Pode, vamos para a constelação. Então, que elemento você colocou? Então, aí, como eu não fui para a família de origem, a família atual dela, tanto que não tenho filho, não tenho os abortos, porque eu fui para trás. Você vê? Então, tem a cliente, com o pai e a mãe cuidando, o conhecimento da família grudou nela, ou seja, realmente, desde os 6 anos ela tem essa linha. Os livros que ela vai publicar grudou nela. O bisavô materno, que é o que ficou, que teve problema com... Foi punido pelo tataravô, né? Ele parece que parou nele o dinheiro e os livros, e o restante está tudo emaranhado lá. Sim. Eu vou pôr aqui para carregar. Me dá um segundo que começou a chover aqui. Carregar. Elza, se quiser, como você vai sair, se você quiser falar um pouquinho aí, o que você está vendo? Não, o que me ocorreu é essa constelação na água, ela surgiu, sim, dentro das constelações, mas eu queria entender quem que pensou nisso e base em que base, né? Pensaram em base no movimento, né, que ela vai fazer. E esse movimento é como se fosse o movimento da alma, que se tem nas constelações hoje. Ô, Ju, tem 2 livros aí, são os 2 livros dela, né? Então, tem um livro que ficou no passado e tem um livro que está aqui no presente, não é isso? Não, esse primeiro, os livros de baixo, eu coloquei o conhecimento da família, os livros, depois. Esse de cima é como se fossem as coisas do avô. São as descobertas do avô. E esse de baixo é o livro dela. Esses livros seriam os remédios, então? Lá. Eu não sei se eram só remédios. Ela me disse que eram descoberta de remédios, vacina, outras coisas. Entendi. Então, o lá que está no bisavô são os conhecimentos dele, não são onde você colocou livros? Não sei se eu...
Vamos lá dos Se tem essa elementos. divisão. Dos elementos que você colocou. Porque, para mim, ela escapou dessa constelação. Tinha um monte de coisa ali para ela ver e trabalhar, e ela escapou. O que você viu aqui com ela?